Olá a todos. Hello, everyone. É para mim, para o Bruno, um prazer muito grande estar convosco. It's a great pleasure for Bruno and I to be with you. É claro que preferíamos, se pudéssemos ter a oportunidade de estar todos nas nossas instalações, Of course, we would prefer to be at our own facilities, mas não sendo possível, temos este meio para partilhar a palavra de Deus convosco. but as that's not possible, we are taking to this medium to be able to preach the word to you. Quer dizer que eu e a minha família estamos todos bem de saúde. I'd like to say that Di and my family are all well in health. A partir de amanhã nós já podemos regressar à nossa vida normal. So starting tomorrow, we are allowed to return to our normal lives. E foi muito encorajador eu receber as mensagens, os telefonemas dos irmãos a perguntar como é que nós estávamos. It was very encouraging to receive all the messages and phone calls from all of you asking how we were doing. Normalmente nós estamos no lado daqueles que fazem a mensagem e que fazem o telefonema, Normally, we're on the side of the people who are actually making the phone calls and sending those messages. mas também é bom receber o vosso amor e a vossa preocupação conosco. But it's nice to receive your love and knowing that all of you care. Antes de avançarmos, eu quero lembrar que no final nós vamos tomar a ceia do Senhor juntos. Before we get started, I'd like to remind everybody that we're going to be taking communion together after the message. Então prepare o cálice, prepare o pão para tomarmos a ceia do Senhor antes de terminarmos este tempo juntos. So please prepare the cup and the bread so that we can all take communion together before we end today. E também quero lembrar os irmãos e a igreja de não se esquecerem de fazer o vosso donativo para a igreja. I would also like to remind everybody to not forget about our offerings to the church. A igreja precisa do vosso apoio, da vossa fidelidade, The church requires your help and your faithfulness para que possamos fazer face às responsabilidades que temos so that we can continue to pay off all the expenses that we have. e agradecemos a cada um de vocês o vosso apoio e a vossa generosidade. And we thank each one of you for your support and your generosity. Vamos ter uma palavra de oração para começar. We're going to start with a word of prayer. E eu gostaria de vos pedir que pudéssemos orar pelo Jason Fernandes. And I would like to ask you to pray for Jason Fernandez. Ele está hospitalizado já há uns dias. He's in the hospital. He's been there for a few days. A sua situação de saúde inspira alguns cuidados. And his health situation is requiring a few extra precautions. E nós queremos pedir a intervenção de Deus sobre a sua vida. And we want to pray that God intervene in his situation. Por isso, feche os seus olhos comigo e vamos orar. So please close your eyes and let us pray. Querido Deus e Pai, Lord Heavenly Father, Tu és o Pai das misericórdias. you are the Father of mercy. Nós podemos confiar em Ti as nossas vidas, We can entrust our lives to you, sabendo que Tu nos amas e nos ouves knowing that you love us and that you hear us, e tens o melhor para as nossas vidas. and that you have the best for our lives. Queremos nesta hora pedir em favor da vida do Jason. And we want to ask on behalf of Jason's life, Tem misericórdia dele, Pai. have mercy on him, Father. Restaura a sua saúde. Restore his health. Dá sabedoria aos médicos que o estão a ajudar. Give wisdom to the doctors who are helping him. E, acima de tudo, confiamos no Teu cuidado e na Tua fidelidade. And above all, we trust in your faithfulness and your care. O entregamos nas Tuas mãos. Give Jason into your hands. Entregamos também a vida daqueles irmãos que estão a passar algum momento mais difícil. And also the lives of those who might be going through a more difficult time. Ajuda cada um, Pai. Help each one, Lord. Guarda a saúde. Keep their health. Guarda as famílias, Pai. Keep the families, Father. E oramos por este tempo em que vamos refletir na Tua palavra. And we pray for this time that we're going to reflect on your word. Que o Teu Espírito Santo fale conosco. May your Holy Spirit speak with us. E, Senhor, possa dirigir a nossa vida segundo a Tua palavra.
And may you direct our lives according to your word. Em nome do Senhor Jesus. In the name of the Lord Jesus. Amém. Amen. E amém. Eu gostaria de convidá-lo a pegar a sua Bíblia e a acompanhar o estudo da Palavra de Deus que nós vamos fazer nesta hora. And I would like to invite you to grab your Bible and to follow along with the study that we're going to begin. Nós temos, já de há 2 semanas para cá, temos vindo a estudar acerca da escatologia. Over the past couple of weeks, we've been learning about the study of eschatology, Que é o estudo dos eventos futuros, which is the study of future events, a profecia bíblica. biblical prophecy. E já falámos sobre os sinais dos tempos que Jesus nos ensinou. And we've already talked about the signs of the times that Jesus has taught to us. Ou seja, os eventos que iriam decorrer no mundo antes da sua vinda. Or in other words, the events that would take place in the world before the coming of Christ. E falámos também na semana passada sobre o arrebatamento. And last week we also spoke about the rapture. O momento em que Jesus virá buscar a sua igreja fiel. The moment that Jesus comes to take up his faithful church. O momento que dará início também à grande tribulação na terra. The moment that will also initiate the time of great tribulation on earth. Período de 7 anos como a terra jamais viveu. A period of 7 years that history has never before seen. E quando nós lemos o livro do Apocalipse e estudamos a abertura dos selos e das taças e das trombetas, now when we read the book of Revelation and we study of the opening of the scrolls and the seals and the trumpets, vemos que será momento muito duro para quem ficar na terra nesse momento. We understand that it will be a very challenging time for anyone that is left behind on earth during those days. Agora, o facto da igreja ser arrebatada para estar com Cristo, now the fact that the church is taken up in the rapture to be with Christ, não quer dizer que não experimentemos dificuldades e perseguição que antecederá a vinda de Jesus. That doesn't mean that we're not going to experience trials, tribulations, and persecutions that will come before that time. Mas vários textos bíblicos dão-nos esta percepção. But various biblical scriptures give us this perception que a igreja subirá antes desse momento de grande tribulação. That the church will in fact be taken up before this great time of tribulation. 1 Tessalonicenses 1:10. 1 Thessalonians chapter 1 verse 10. Diz: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. And it says, and to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, Jesus, who delivers us from the wrath to come. E neste dia eu gostaria de falar convosco sobre dos acontecimentos que decorrerá quando a igreja for arrebatada para os céus. And today I'd like to talk to you about one of the events that's going to take place when the church is taken up to heaven during the rapture. 2 eventos que a Bíblia nos mostra que irão decorrer enquanto estamos nesse período nos céus. 2 specific events that will take place during that period of time that we are taken up to heaven. Deles é o Tribunal de Cristo, que estudaremos hoje. One of them is about the tribunal of Christ, which we will study about today. E o outro é as bodas do Cordeiro, que falaremos para a semana. And the other one is the wedding feast of the Lamb, which we'll talk about next week. Então, o que é que a palavra de Deus nos fala acerca do Tribunal de Cristo? Now, what does the Word of God teach us about the tribunal of Christ? Em primeiro lugar, deixa-me dizer-vos que nós precisamos de fazer uma distinção. And in first place, let me say that we need to make a distinction. Uma coisa é o Tribunal de Cristo, outra coisa é o juízo final. One thing is the tribunal of Christ, and another is the final judgment. São 2 eventos distintos. They are 2 distinctly different events. O Tribunal de Cristo será para os crentes salvos.
The tribunal of Christ will be for Christians who have been saved. E Paulo, quando fala sobre o tópico em 2 Coríntios 5, And when Paul talks about this topic in 2 Corinthians 5, refere-se ao crente onde apenas ele pode ter uma casa eterna nos céus. he refers to the Christian, the believer that may have an eternal home in heaven. Então, o tribunal de Cristo é para os crentes que foram salvos. And so the tribunal of Christ is for Christians who were saved. Então, é um evento distinto ou diferente do juízo final que encontramos em Apocalipse, capítulo 20. And this is a very distinctly different event that we find in Revelation 20, which is the final judgment. No juízo final, as pessoas que serão julgadas serão aquelas que rejeitaram Cristo. In the final judgment, people that will be judged will be those that rejected Christ, Os inimigos de Deus, the enemies of God, o diabo, a besta, o falso profeta, os demónios. the devil, the beast, the false prophet, the demons, Que a Bíblia nos diz que irão para o lago de fogo onde sofrerão tormento para sempre. the Bible tells us they will be thrown into a lake of fire where they will suffer eternal torment. Então hoje aprenderemos sobre o tribunal de Cristo, And so today we're going to learn about this tribunal of Christ que acontecerá depois do arrebatamento da igreja. that will take place after the taking up of the church, after the rapture. Em Lucas 14:14 Luke 14:14 says, está escrito: mas recompensado serás na ressurreição dos justos. "For you will be repaid at the resurrection of the just." Nas Escrituras, a recompensa está associada à ressurreição. And in the scripture, this recompense, or being repaid here, as this verse says, it's tied to the resurrection. Então, no fim desses 7 anos de tribulação, quando Jesus voltar à terra para reinar, So at the end of those 7 years of tribulation, when Jesus returns to earth to reign, a noiva, que é a igreja, the bride, who is the church, é vista já como recompensada. is already seen as repaid. E isto que eu vos estou a dizer é observado em Apocalipse, capítulo 19, versículo 8, And we find this in Revelation 19:8, em que a justiça dos santos, ou os atos de justiça, that speaks of the acts of justice of the saints que passaram no exame e tornaram-se a base do galardão. that went through the trial and became the basis of the reward. E são vários os textos bíblicos There are various biblical texts que nos ensinam que o galardão está associado com aquele dia. that teach us that the reward is associated with that particular day. 1 Coríntios 4:5, 1 Corinthians 4:5, 2 Timóteo 4:8, 2 Timothy 4:8, Apocalipse 22:12. Revelation 22:12, Aquele dia. that day. Então, o galardão da igreja acontece entre o arrebatamento e a revelação de Cristo à terra. So the rewarding of the church comes between the rapture and the revelation of Christ to the earth. Onde será o lugar do tribunal de Cristo? And where will this tribunal of Christ be? Where will it take place? Este lugar será na presença do Senhor nas regiões celestes. It will be in the presence of the Lord in the celestial regions. E se perguntarmos quem vai ser o juiz, And if we ask who will be the judge, Jesus Cristo será o juiz. Jesus Christ himself will be that judge. Eu vou convidar-vos a abrir em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. And I'm going to ask you to open in 2 Corinthians chapter 5, verse 10. E diz assim a palavra de Deus: And the word of God says, porque todos, "For we must all," e atenção que esta carta foi escrita à igreja que estava em Corinto. and please note that this letter was written to the church that was in the city of Corinth. Todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo. "For we must all appear before the judgment seat of Christ,
para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. So that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. Então, irmãos, a Bíblia é clara, todos. And so, brothers and sisters, the Bible is quite clear when it says that all or everyone, Todos os crentes que forem salvos irão comparecer diante desta tribuna de Cristo. and every Christian that is saved will have to appear before the judgment seat of Christ. E a Bíblia é clara também, diz-nos que cada um de nós vai receber segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. The Bible is also clear when it says that each one of us may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. Se os irmãos abrirem em João capítulo 5, versículo 22, And if you open in the book of John, chapter 5, verse 22, outro versículo que nos mostra que Jesus Cristo é este juiz. and it's another verse that explains to us that Jesus Christ is this judge. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. For the Father judges no one, but has given all judgment to the Son. Então, irmãos, é claro na palavra de Deus que todos os crentes arrebatados serão julgados por Cristo. And so it is clear that all of the Christians who are taken up in the rapture will be judged by Christ. E se vocês abrirem comigo outro texto especial que fala sobre este assunto, está em Romanos 14:10. Another special text that appears about this topic, if you'll open with me in Romans 14:10, Diz assim a palavra de Deus: and the Word of God says, Mas tu porque julgas teu irmão? Ou tu Why do também you- porque desprezas teu irmão? "Why do you pass judgment on your brother? Or you, why do you despise your brother? Porque todos havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo. For we will all stand before the judgment seat of God. Porque está escrito pela minha vida, diz o Senhor, For it is written, As I live, says the Lord, todo joelho se dobrará diante de mim e toda a língua confessará a Deus. every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. De maneira que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. So then each one of us will give an account of himself to God. Então, a palavra de Deus é clara que chegará este dia de avaliação. And the Word of God is clear that this day of giving account or evaluation will come to pass. E quando nós estudamos melhor o contexto e o significado das palavras usadas nestes textos-chave, And when we study the context and certain words that are used in these verses, chegamos à palavra bema. we come to the Greek word bema. É o B-E-M-A, bema, Bema, which is B-E-M-A. que no grego percebemos que está associado a dignidade, recompensa e honra. Which in the Greek, in the original Greek, we understand that it is associated with the concept of dignity, reward, and honor. E isto é importante. And this is important. Dignidade, recompensa e honra. Dignity, reward, and honor. Porque normalmente quando nós ouvimos este termo de tribunal de Deus ou tribunal de Cristo, Because normally when we hear about the tribunal of God or the judgment seat of Christ, pensamos logo em justiça e julgamento. we think about justice and judgment Tipo martelo na mão with the gavel in hand para fazer contas. to pass a judgment. Mas esta palavra, no seu significado, está mais relacionada com estes três termos que partilhei convosco. But this word is more related to these three terms that I just explained. Dignidade, recompensa e honra. Dignity, reward, and honor. Então, se nós fizermos a pergunta, e isto é muito importante o que vamos falar, So if we ask this question, and it's very important what we're going to talk about, qual é a base de avaliação no Tribunal de Cristo?
what is the basis of evaluation in the tribunal of Christ? Irmãos, neste tribunal de Cristo não tem a ver se a pessoa é ou não crente. Now, this tribunal of Christ does not have to do with whether someone is or isn't Christian. A questão da salvação não é considerada aqui. The issue of salvation is not considered here. Aprendemos pela palavra de Deus que a nossa salvação em Cristo We understand that our salvation in Christ livra-nos do julgamento e da condenação dos pecados que nós cometemos. it frees us from the judgment and condemnation for the sins that we have committed. E dezenas de versículos no Novo Testamento falam-nos disso. And dozens of verses in the New Testament speak of this. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, There is no condemnation for those that are in Christ Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. that no longer walk according to the flesh, but according to the Spirit. Ou seja, a palavra de Deus é clara quando diz que se houve arrependimento e confissão, há perdão em Cristo. Or in other words, the Bible is clear when it says that if there was true repentance and confession, then there is forgiveness in Christ. Se de repente no tribunal de Cristo fossem trazidos esses pecados, And if all of a sudden during this judgment seat of Christ, all these sins were brought up again, e fôssemos julgados por causa dos erros que cometemos antes de Cristo, and if we were judged according to the errors and sins that we committed before accepting Christ, isso seria negar a eficácia da morte de Cristo. that would be to deny the efficacy of the death of Christ. Então Jesus tinha vindo sofrer em vão. If that was the case, Jesus would have come to die in vain. Se Jesus veio para pagar o preço pelos nossos pecados, mas depois chegávamos ao tribunal de Cristo e tínhamos que pagar pelos nossos pecados, ele tinha sofrido em vão. If Jesus had come to save us from our sins, yet at the judgment, at the tribunal here, we were judged for our sins, then his death would have been in vain. E iríamos anular a promessa de Deus que diz: We would have nullified the promise of God that says, jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. I will never again remember their sins and iniquities. Hebreus capítulo 10, versículo 17. Hebrews 10:17. Ou seja, um crente perdoado em Cristo jamais será julgado pelos seus pecados. In other words, a Christian who is forgiven in Christ will never again be judged for his or her sins, Pois o seu passado está morto em Cristo. because their past is now dead in Christ. Uma nova vida começou. A new life has begun. A culpa foi eliminada pelo sangue do seu Redentor, Jesus Cristo. All guilt and judgment was eliminated by the blood of the Redeemer, Jesus Christ. E isto é fantástico, irmãos. And this is fantastic. Em Cristo somos perdoados, In Christ, we are forgiven, livres, justificados pela fé freed, justified by faith, e somos apresentados perante Deus and we are presented before God no nome e pelos méritos do justo Jesus. in the name of and by the merits of the just Jesus. Então a nossa condição diante de Deus por causa de Cristo And so our condition before God because of Christ é a de aceite. is one of acceptance or being accepted. Não somos mais servos do pecado, We are no longer servants of sin, mas temos uma identidade de filhos, but we have a new identity, which is an identity of being children of God, onde o Espírito Santo selou a nossa vida where the Holy Spirit has sealed our life e dá testemunho dessa transformação. and witnesses about that transformation. Ou seja, somos de Cristo. In other words, we belong to Christ. Então surge a pergunta: And so the question is, se não somos avaliados pelos nossos pecados que já foram lavados e perdoados em Cristo, so if we're not being evaluated or judged by our sins, which have all been washed away and forgiven, então somos avaliados pelo quê? what are we being
judged or evaluated on. Vocês sabem que a palavra traduzida por comparaçamos, que está em 2 Coríntios 5:10, But the word that is translated with, não sei bem o que é essa palavra. comparecer, é estar presente, Oh, this word which means to be present, poderia ser mais bem traduzida por sejamos manifestos. it may be better translated as we will be manifested. Ou seja, o propósito do bema Or in other words, the purpose of this bema é fazer uma manifestação pública. is to have a public manifestation. Então, se não somos julgados pelos nossos pecados que já foram perdoados em Cristo, So we are not being judged for our sins that have been washed away in Christ. neste dia em que estivermos diante de Jesus, In this day that we stand before Jesus, haverá uma demonstração ou revelação do caráter, there will be a demonstration or a revelation of our character, das motivações de um indivíduo. of our motivations, Caráter e motivações. character and motivations. Ou seja, não será um julgamento coletivo para um grupo, uma massa de pessoas. In other words, it's not going to be a collective judgment or a judgment of a large group of people. Será individual. It will be done on an individual basis. Cada de acordo com o seu mérito diante Each dos one. senhores. Each one according to his or her merit before God. Para além do caráter e das motivações, And beyond character and motivation, seremos avaliados também pelas nossas obras. we will also be judged according to our works. Paulo deixa isso claro quando diz o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Paul makes it quite clear when he says what was done in the body, whether good or evil. Interessante que a palavra que o apóstolo usa aqui para mal Interesting that the word that the apostle uses here for evil, está relacionada com inútil. it's actually related with the concept of being useless, Ou seja, que não gerou bem, or in other words, that did not manage things well, que não produziu fruto. did not produce fruit. Irmãos, vocês podem perguntar, mas afinal de contas, caráter, o que é que isto quer dizer? You might be asking, well, character, what does this even mean? Deixa-me fazer-vos uma pergunta para trazer mais alguma luz sobre o assunto. And I'm going to ask you a question to hopefully bring a little more light to the subject. O que é que há da imagem de Cristo em nós? What of the image of Christ exists in us? Se Jesus vive em nós, If Jesus lives in us, se Ele é o Senhor da nossa vida, if he is the Lord of our lives, se fomos selados com o Espírito Santo da promessa, if we have been sealed by the Holy Spirit of promise, o que é que há da imagem de Cristo em mim, what of Christ's image actually exists in me, em você? in yourself? Ou seja, e quando falamos de motivações e de obras, And when we talk about motivations and works, uma pergunta-chave aqui é: a key question here is, o que é que a nossa vida produziu de acordo com o conhecimento what did our life actually produce according to the knowledge, tempo, time, recursos resources, e oportunidades que Deus nos deu? and opportunities that God gave us? O que é que fizemos com isto? Com o conhecimento, com o tempo, com os recursos e com as oportunidades que Deus nos deu? What did we do with these things, with the time, resources, opportunities, and knowledge that God gave us? Usamos isso para bem? Did we use it for good? Ou, apesar de termos tudo isso na mão, a nossa vida acabou por ser inútil? Or is it that despite having all those things in hand, our lives ended up being pretty useless? E esta avaliação não é para determinar o que é eticamente bom ou mau.
And this evaluation, this judgment, is not to determine what is ethically good or bad, mas aquilo que é aceitável but to determine what is acceptable em contraste com aquilo que não tem valor e não produziu fruto. in contrast to something that doesn't have value, is useless, or did not produce fruit. Ou seja, o propósito do Senhor aqui não é punir o seu filho pelos seus pecados, In other words, the purpose of the Lord in this is not to punish his child for his sins, porque esses estão perdoados e lavados em Cristo, because sins have been forgiven and washed away in Christ, mas recompensar but to reward o serviço e a motivação service and motivation pelas coisas feitas em nome do Senhor. for things done in the name of the Lord. E a Bíblia diz-nos que o que determina se alguém recebe ou perde um galardão é a prova de fogo. And the Bible tells us that what determines if someone receives or loses a reward is the trial by fire. E não sou eu que digo, é a Bíblia, 1 Coríntios 3:11. And I'm not the one saying it, it's the Bible in 1 Corinthians 3:11. Abra comigo, 1 Coríntios 3:11. Please open with me 1 Corinthians 3:11. E diz assim a palavra de Deus. Word of God says, Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. for no one can lay a foundation other than that which is laid, which is Jesus Christ. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, Now, if anyone builds on the foundation with gold, silver, precious stones, madeiro, feno, palha, wood, hay, straw, a obra de cada se manifestará. each one's work will become manifest, Na verdade, o dia a declarará. for the day will disclose it, Porque pelo fogo será descoberta. because it will be revealed by fire. E o fogo provará qual seja a obra de cada And the fire will test what sort of work each one has done. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, If the work that anyone has built on the foundation survives, esse receberá galardão. he will receive a reward. Mas se a obra de alguém se queimar, If anyone's work is burned up, sofrerá detrimento, he will suffer loss. mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Though he himself will be saved, but only as through fire. Ou seja, a pessoa não perderá a salvação, In other words, the person will not lose their salvation, mas aquele que viu a sua obra queimada but the one who saw their work burned up não receberá galardão. will not receive any reward. Então o apóstolo deixa claro quando diz: o fundamento da vida é Cristo. And so the apostle makes it clear when he says that the foundation of life is Christ. O fundamento da igreja é Cristo. The foundation of the church is Christ. Não é o homem, It's not man, não são os seus líderes, it's not your leaders, não são os ministérios, it's not different ministries, não são as pessoas que os compõem. it's not the people that make them up. O fundamento da vida e da igreja é Cristo. The foundation of life and the church is Christ. E sobre este fundamento, Cristo, And upon this foundation, which is Christ, precisamos de perceber como é que nós vamos construir, we need to understand how we need to build, como é que vamos edificar. how we are going to build up or edify. Se nós lermos o início deste capítulo, If we read the beginning of this chapter, a igreja de Corinto e toda a carta em si the church of Corinth and the entire letter itself, tinha uma série de membros nesta igreja there was a series of members in this church cujas obras eram de madeira, de feno
e de palha. whose works were made of wood, hay, and straw. Percebemos pelas Escrituras que havia imaturidade, We understand by the scripture that there was immaturity, insensibilidade de uns para com os outros, insensitivity to each other, doutrinas erradas, incorrect doctrine. ou seja, eram meninos na fé. In other words, they were children in the faith. Lembram-se quando eu falei acerca do caráter? You remember when I spoke about character? Ou seja, havia pouco da imagem de Cristo refletida na vida de algumas pessoas no que diz respeito aos relacionamentos. In other words, there was very little of the life of Christ reflecting through people into their relationships. Se o nosso fundamento é Cristo, If our foundation is Christ, tem que existir um compromisso sério com Cristo we need to have a serious commitment with Christ. e essa vida em nós se reflete. And that life in us is reflected outward. Não é um reflexo humano ou forçado, It's not a human reflection or a reflection that is forced, porque isso é religiosidade, because that is religion. mas é um reflexo natural, But it is a natural reflection como resultado de quem vive em nós, as a result of the one who lives within us, resultado da identidade de filhos, the result of having an identity of being a son or a daughter of God, que refletem o Pai that reflect their Father no caráter, in character, na vida, life, nas escolhas que fazemos, in the choices that we make, como um resultado de Cristo viver em nós. as a result of Christ living in us. Se Cristo é a base da nossa vida, If Christ is the basis of our life, tudo o que somos e fazemos tem que ser um reflexo dele em nós. everything that we do and everything that we are needs to be a reflection of Him E desta nova identidade que nós recebemos. and a reflection of this new identity that we have received. E, irmãos, isto é sério. And this is serious. A Bíblia diz-nos que chegará o dia The Bible tells us that the day will come em que a obra de cada se manifestará. where the work of each one will be manifest. O dia a declarará. The day itself will reveal it. Ou seja, Cristo vai avaliar a contribuição de cada In other words, Christ is going to evaluate each one's contribution. Pastores, Pastors, líderes, leaders, os crentes, the believers, o povo de Deus de uma maneira geral. the people of God in a general sense, Seremos avaliados, we will be evaluated. seremos provados. We will be tested. O nosso caráter e as nossas motivações. Our character and our motivations. Aquilo que nós fizemos por Cristo. Those things that we did for Christ. E deixem-me explicar-vos um pouco aqui a questão da motivação. And let me explain a little bit the concept of motivation. Então, fazer algo certo, mas com a motivação errada, To do something that is correct, but with the incorrect motivation, é obra de palha. it's a work made of straw. É algo que não terá valor. It's something that will not have any value. Líder que se diga servo de Deus, A leader who calls himself the servant of God, mas que tudo o que faz não tem em vista Deus, mas tem em vista ele mesmo, that does things not with God in mind, but with himself in mind, está a construir obra de palha que se desfará. he is building a work of straw that will be destroyed. Outro exemplo da motivação. Another example of motivation. Quando eu dou uma oferta para a igreja e para a obra de Deus, When I give an offering to the church and to the work of God, se eu der essa oferta if I give that offering, pensando apenas no que eu vou receber de volta,
thinking only of what I'm going to receive in return. Isso não é generosidade como reflexo de amor. That is not generosity as reflected by love. É negócio. That is business, a good business decision. E Deus não está à venda. And God is not for sale. Ou seja, fazer uma oferta para a igreja é algo bom, In other words, making an offering to the church is good, mas fazer algo certo, mas com a motivação errada, but doing something that is good with the wrong motivation, é obra de palha que se desfará. this is a work made of straw that will be burnt up. Tanta gente que gosta de supostamente ajudar os outros. So many people that supposedly like to help others. Mas quantos, infelizmente, ajudam outros But unfortunately, how many people help others para tirarem uma boa fotografia, help others so that they can take a nice picture, para receber os likes do Facebook e do Instagram, so that they can post it on Facebook and Instagram and get lots of likes, onde o foco não é o bem-estar daquele a quem servimos, where the focus is not the well-being of the one that we were serving, mas a promoção da minha generosidade. but promoting our own generosity. Fazer algo bem, mas com Doing a something motivação good. errada, But with the wrong motivation. é obra de palha que se desfará. It's a work made of straw that will be destroyed. Ou seja, é importante recordarmos que nós não somos salvos pelas obras, It's important to remember that we are not saved by our works. somos salvos pela graça por meio da fé, We are saved by grace through faith, que não vem de nós, é dom de Deus, and that does not come from us. It's a gift from God. mas segundo as Escrituras, But according to the scripture, as nossas obras serão avaliadas, our works will be evaluated. a nossa vida, Our life, a nossa motivação, our motivation, o nosso caráter. our character. Alguém que sirva na igreja. Someone who serves in church. Se a pessoa servir apenas porque é uma obrigação If someone serves simply because it's an obligation e não é resultado de amor, and it's not a result of love, alguma coisa se passa nessa motivação. well, then there's a problem with that motivation. As pessoas podem não ver, People might not see it, mas aquele que vê dia avaliará. but the one who does see it will one day evaluate that. O que fizemos com o que Deus colocou na nossa mão será avaliado. What we do with the resources God places in our hands will be evaluated. Então, qual será o resultado do bema de Cristo? So what will be the end result of the Bema of Christ? E lembram-se que bema fala-nos de avaliação, dignidade, recompensa e honra. And remembering here that Bema represents evaluation, dignity, reward, and honor. Neste dia, este exame terá duplo resultado. And on that day, this evaluation will have a dual function. Galardão recebido There will be a reward received ou galardão perdido. or reward that is lost. E o que determina se alguém recebe ou perde galardão And what determines whether someone receives or loses a reward? é a prova de fogo a que está sujeito. It's the trial by fire that it will be subjected to. E todo o propósito de uma prova de fogo And the purpose of a trial by fire é identificar ou distinguir is to identify or distinguish, o que é destrutível ou o que é indestrutível. to attempt to distinguish what is destructible from the indestructible. Se na nossa cooperação com Deus If in our partnership with God, construímos com base em Cristo, we build, but with the foundation of Christ, refletindo na nossa vida, reflecting Him in our life,
com o nosso coração e motivação no lugar certo, with our heart and our motivation in the right place, isso será resultado. that will have a result. Mas se o que construímos foi com base no esforço pessoal, But if what we have built is based on personal effort, com motivações estranhas e erradas, with incorrect or strange motivations, essa palha, madeira e feno desaparecerá. that wood, straw, and hay will disappear. E nós precisamos de nos perguntar para reflexão. And we need to ask ourselves and reflect. O que é que foi feito e está a ser feito pela força e graça de Deus What was done by the power and grace of God, e o que é que foi feito ou está a ser feito com a força do homem? what was done and what's being done by the strength of man. Ou seja, este bema de Cristo In other words, this bema of Christ vai detectar will detect o que foi feito para a glória de Deus e o que foi feito para a glória do homem. it will detect and distinguish between what was done for the glory of God and what was done for the glory of men. E o que foi feito por Deus e para Deus permanecerá e terá galardão. What was made by God and for God will remain and will be rewarded. Mas o que foi feito pelo homem e para a glória do homem será revelado e desaparecerá. But what was made by man and for the glory of man will be revealed and will ultimately disappear. Então, recordo-vos que isto é importante. So I'm reminding you now, this is important. Com base neste teste ou nesta prova de fogo, Now, based on this test or this trial by fire, haverá duas decisões. there will be two decisions. Perda de recompensa para o que for destrutível pelo fogo, The loss of reward because of something that is destructible by fire, ou seja, coisas feitas na força e para a glória da carne. or in other words, things that were done by the strength and for the glory of our flesh, Do eu, for yourselves, do ego, for your egos, da imagem do homem. for the image of man. O apóstolo Paulo dizia em 1 Coríntios 9:27, The Apostle Paul said in 1 Corinthians 9:27, eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de maneira alguma a ficar reprovado. Apostle Paul said, but I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. Irmãos, o apóstolo não queria que a sua vida fosse inútil. So here we see that the apostle did not want his life to be useless. Então, haverá perda de recompensas nesta avaliação, So there will be a loss of rewards during this evaluation, mas também haverá galardão pela obra demonstrada àquela que resistiu à prova de fogo. but there will also be a reward for any works that are demonstrated to be resistant to the trial by fire. E no Novo Testamento nós encontramos pelo menos 5 áreas And in the New Testament, we find at least 5 areas em relação às quais se mencionam especificamente o galardão. 5 areas that specifically mention these rewards. E com certeza haverá outras. And of course, there will be others. Por exemplo, 1 Coríntios 9:25 For example, 1 Corinthians 9:25 fala da coroa incorruptível para os que obtiveram vitória sobre o velho homem. it speaks of the incorruptible crown for those that were able to obtain victory over the old men. 1 Tessalonicenses 2:19 1 Thessalonians 2:19. coroa de alegria para os ganhadores de almas. The crown of joy for the winners of souls. Tiago capítulo 1, versículo 12. James 1:12. Coroa de vida para os que suportaram a provação. The crown of life for those that have withstood trial. 2 Timóteo 4:8. 2 Timothy 4:8.
Coroa de justiça para os que amam a sua vinda. Crown of justice for those who love his coming. E deixa-me fazer uma pausa aqui. And let me pause here. Coroa de justiça para os que amam a sua vinda. Crown of justice for those that love his return. Motivação. Speaks to motivation. Coração. The heart. Jesus conhece aqueles que o amam, Jesus knows those who love him, que desejam estar com ele, que desejam conhecê-lo. that desire to be with him, that desire to know him. E até isso tem galardão. And even that has a reward. E o outro exemplo, 1 de Pedro 5:4. And another example found in 1 Peter 5:4. Uma coroa de glória A crown of glory para os que se dispuseram a apacentar ou cuidar do rebanho de Deus. crown of glory for those who made themselves available to care for God's flock. Então, irmãos, há recompensas And so, brothers and sisters, there are rewards que nos aguardam como resultado da nossa fé, that wait for us as a result of our faith, das nossas ações e motivações. our actions and motivations. A nossa recompensa está com Cristo no céu. Our reward is with Christ in heaven. Há muita gente rica nesta terra, There are many people in this world that are very rich, mas muito pobres no céu. but very poor in heaven. Que a nossa preocupação seja em recebermos dia este galardão das mãos de Cristo. May our preoccupation be in one day receiving this reward from Christ's hands, Pois é lá que vamos passar a eternidade com Ele. because it is there that we will spend eternity with him. E eu quero encorajar-vos, And I want to encourage you, porque nesta vida nós podemos experimentar perseguição, because in this life we can experience persecution, desânimo e até morte sadness, and even death por causa da nossa fé. because of our faith. Mas o que importa é a recompensa que Cristo dá But what matters most is the reward that Christ gives, e não a recompensa que este mundo dá. not the reward that this world can give. A palavra coroa é a palavra Stephanos. And the word crown in the Greek is the word Stephanos. Esta palavra era usada em contexto e em referência à coroa de vitória nos Jogos Atléticos. And this was a crown that was reference to the crowns that were given to winners or victors in athletic games. Usada também em contextos quando era dado ornamento festivo, alguma coisa que davam à pessoa por ocasião de uma determinada vitória ou ocasião. Used as a type of festive ornament, something that was given to celebrate a certain accomplishment. Honra pública concedida por serviço notável. A public honor given because of notable service. Agora, algo importante a lembrarmos aqui é: The important thing to remember here is, não esqueçam que a coroa real don't forget that the real crown é apenas de Jesus Cristo. belongs to Jesus Christ. Ele é o Rei. He is the King. Nós somos apenas seus servos, We are only his servants que temos o privilégio de servir o Rei. that have the privilege of serving the King, O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. the King of Kings and the Lord of Lords. Agora, para terminarmos, And to end, eu gostava de vos convidar a abrir em Apocalipse capítulo 4. I would like to ask you to open in Revelation chapter 4. Quando o apóstolo João teve a visão e a revelação do Apocalipse, When the Apostle John had this vision and revelation of Revelations, no capítulo 4, na visão do trono, in chapter 4, in his vision of the throne, acontece aqui alguma coisa fantástica que vai mudar a nossa mentalidade a respeito do galardão.
Something fantastic happens here that's going to change our mentality about the reward. Veja o que a palavra de Deus diz. Let's see what the Word of God says. Apocalipse 4:10. Revelation 4:10. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono. The 24 elders fall down before him who is seated on the throne Adorava o que vive para todo sempre. and worship him who lives forever and ever. Agora vejam este aspecto. Now, let's look at this. E lançavam as suas coroas diante do trono, They cast their crowns before the throne, dizendo: Digno és, saying, "Worthy are you, Senhor, de receber glória e honra e poder, our Lord and God, to receive glory and honor and power. porque tu criaste todas as coisas, For you created all things, e por tua vontade são e foram criadas. and by your will they existed and were created." Uau! Algo fantástico acontece aqui. Something fantastic happened here. Estes 24 anciãos These 24 elders provavelmente representam todos aqueles que foram redimidos por Deus. probably represent everyone that was redeemed by God. Como no Velho Testamento havia 12 tribos, As in the Old Testament, there were 12 tribes. no Novo Testamento, os 12 apóstolos. In the New Testament, there were 12 apostles. Os 24 anciãos que aparecem nesta visão The 24 elders that appear in this vision provavelmente representam todos aqueles que foram redimidos por Deus. likely represent all of those that were redeemed by God Em todas as épocas, through all of human history, judeus e gentios. Jews and Gentiles alike. E todos aqueles que não são judeus são gentios, Obviously, all of those who are not Jews are Gentiles que agora fazem parte da família de Deus. that now belong to the family of God. Agora, irmão, ouça com ouvidos de ouvir. So please listen very carefully to this. Nesta visão fica claro In this vision, it is very clear que as coroas não serão para a glória eterna de quem as recebeu, that the crowns will not be for the eternal glory of the ones who received them, mas para a glória de quem as concedeu. but for the glory of the one who gave them. E eu vou repetir. I'm going to repeat it. As coroas não são para a glória eterna de quem as recebeu, The crowns are not for the eternal glory of the ones who have received them, mas para a glória de quem as concedeu. but for the glory of the one who gave them. Ou seja, os galardões não são uma posse permanente. In other words, the rewards, they do not become your permanent personal possession. Os galardões que recebermos de Deus, The rewards that we receive from God, se formos achados fiéis, if we are found to be faithful, não é de forma alguma para nos andarmos a passear no céu, it's not so that we can strut around heaven, de peito feito, puffed up with pride, a compararmos as nossas coroas uns com os outros. comparing our crowns with each other, Como crianças no recreio que dizem o meu gelado é maior que o teu. like children at recess that say, well, my ice cream is better than yours. O galardão que iremos receber The reward that we will receive é apenas mais uma forma de o honrarmos is yet another way of honoring him e lembrarmos and to remember que dele, that from him, por ele by him, e para ele são todas as coisas. and for him are all things. Fomos redimidos para trazer a glória ao seu nome. We were redeemed to bring glory to his name. É dos sós da Reforma Protestante. It was one of the things of the Protestant Reformation. A glória somente para Deus. Glory is only for God. Qual é o meu desafio para si neste dia? And what is my challenge to you today? Irmão, viva de maneira Brother, sister, live in a manner que quando chegar este dia,
that when this day comes, as tuas mãos não estejam vazias, your hands will not be empty, mas tenhas com que honrar a Jesus Cristo, but that you may have something to honor Christ with, nosso Senhor e Salvador. our Lord and Savior. Eu muitas vezes penso neste episódio das Escrituras And many times I think about this episode in Scripture, e eu penso para mim mesmo, and I think to myself, eu não me quero um dia chegar diante de Jesus e me sentir envergonhado, I don't want to one day stand before Christ and be embarrassed. porque fui egoísta, I was selfish, porque fui carnal, I was carnal, porque Deus me deu tantas coisas, mas eu tornei isso e vivi isso de maneira inútil. because God gave me so many things, yet I did nothing with them. I was useless with them. Vive de maneira que um dia possas colocar aos pés de Jesus, Live in a manner that one day you may place at the feet of Christ, daquele que está sentado no trono, to he who is seated on that throne, esta recompensa. this reward. Quanto maior o galardão, The greater the reward, maior a oportunidade de darmos glória a Deus. the greater the opportunity to give glory to God. Lembra-te que a base e o fundamento da vida é Cristo. Remember that the basis and foundation of life is Christ. Não é a economia, It's not the economy, não é o país em que vivemos, it's not the country we live in, não é o dólar, it's not the dollar, também não é o euro. not the euro. A base da vida é Cristo. The basis of life is Christ. Por isso, presta atenção sobre como vais construir sobre este fundamento. And so pay attention to how you are going to build upon this foundation, Porque o caráter, because character, a imagem de Cristo em nós, the image of Christ in us, as motivações, our motivations, não basta fazer o que é certo, tem que ser com a motivação certa. it's not enough to do what's right, but to have the correct motivation behind it. O que escolhemos fazer com o que Deus colocou nas nossas mãos, What we choose to do with what God placed in our hands, conhecimento, knowledge, dons, gifts, recursos, resources, tempo, time, iremos enfrentar a prova de fogo. we will pass through this trial by fire, Onde seremos avaliados por Cristo. where we will be evaluated by Christ. Viva de maneira que um dia não te envergonhes na sua presença. Live in a manner that one day you won't be embarrassed in his presence. E eu gostava de vos convidar a orarmos juntos e a pedirmos a Deus a sua graça sobre as nossas vidas. I'd like to invite you to pray together and ask for God's grace upon our lives. Feche os seus olhos comigo. Please close your eyes. Pai, obrigado pela tua palavra. Father, thank you for your word. Tua palavra que é a luz nas nossas vidas. Your word that is light to our lives. Tua palavra que abre os olhos do nosso entendimento para ver a verdade. Your word that opens the eyes of our understanding to your truth. Sabemos que somos salvos pela graça. We know that we are saved by grace. Não vem das obras, Doesn't come from works, para que ninguém se glorie. so that no one may receive glory. Sabemos que o sacrifício de Jesus é suficiente para nos salvar. We know that the sacrifice of Christ is enough. It's sufficient to save us. Mas a tua palavra ensina-nos que um dia nós vamos estar diante de ti. Your word teaches us that one day we will stand before you, Não para respondermos pelos pecados que foram perdoados por Cristo, not to answer for the sins that were forgiven by Christ, mas para sermos avaliados, but to be evaluated, para sermos galardoados but to be rewarded com tudo aquilo que tu colocaste nas nossas mãos, with everything that you placed in our hands, com o reflexo do caráter e da tua presença em nós. with the reflection of the character and your presence within us.
com a administração que nós escolhemos fazer de tudo quanto colocaste nas nossas mãos. with the way we've chose to manage that which you've placed in our hands. Os dons, a vida, os recursos. Our gifts, our life, our resources. Pai, dá-nos graça. Father, give us grace. Ajuda-nos a ser sábios na forma como vivemos a nossa vida. Help us to be wise in the way we live our lives. Sabendo que tu provas os corações. Knowing that you test hearts. Mais do que ver aquilo que nós fazemos, tu provas os corações. More than see what we do, you test our hearts. E que possamos viver de maneira a trazer glória ao teu nome. That we may live in a manner that will bring glory to your name. Pai, dá-nos graça. Lord, give us grace. Que a tua palavra traga temor às nossas vidas. That your word bring fear to our lives. E sabedoria na forma como nós escolhemos viver. And wisdom in the way we choose to live. Em nome do Senhor Jesus. In the name of the Lord Jesus. Amém. Amém. E a minha oração é que o Espírito de Deus tenha falado ao seu coração. And my prayer is that the Spirit of God may have spoken to your heart. E eu não sei quanto a si, I don't know about you, mas sempre que eu leio a palavra de Deus e reflito em princípios como estes, but every time I read the Word of God and reflect on principles like this, há sempre coisas a afinar. there are always things that need to be sorted out. Há sempre aspectos que precisamos de melhorar. There are always aspects that we need to improve on, A começar aqui, starting from here, na motivação, in our motivation, no que nos move, in what moves us, no reflexo de Cristo em nós in the reflection of Christ in us, e na forma como nós gerimos a vida. and in the way that we manage life. Então, meu querido, tome decisões sábias. So, beloved, make wise decisions. Às vezes há coisas que precisamos de parar de fazer. Sometimes are things we need to stop doing. Outras coisas que nós precisamos de começar a fazer. Other things that we need to start doing. Mas precisamos de ter a nossa vida e o nosso coração afinado. But we need to have our hearts and our lives in tune Diante de um Deus que prova os corações e as motivações. before a God who tests motivations and hearts. Que não sejamos como alguns lá da igreja de Corinto. And let us not be like some that were in that church in Corinth. Carnais, meninos na fé, They were carnal, they were children in the faith, nos relacionamentos, in relationships. davam lugar mais ao seu orgulho do que à imagem de Cristo na sua vida. They would give more place to their own pride than to Christ's image in the church. Um dia vamos estar diante de Cristo One day we will stand before Christ. e a nossa vida será avaliada pelo fogo. Our life will be put through this trial by fire. Que todos possamos viver de maneira a ter com que honrar o nosso Senhor. May all of us live in a manner that we'll have something to honor our Lord with. E eu gostaria de convidar os irmãos e aqueles que nos acompanham a tomarem a ceia do Senhor conosco. And I would like to invite everyone that is following along to take this time of communion with us now. É verdade que há outro gozo quando podemos fazer pessoalmente uns com os outros. The truth is, there's a whole different joy when we're able to do it all together. Mas não podemos viver com o ideal, vivemos com o possível. But we can't live with the ideal, we live with what's possible. Vamos dar graças. Let's thank God. Obrigado, Pai, pelo pão que nós temos na nossa mão. Thank you, Lord, for the bread we have in our hands. Símbolo do teu corpo que foi castigado no Calvário. Symbol of your body that was punished on Calvary. Obrigado porque tu pagaste o preço por causa dos nossos pecados. Thank you because you paid the price for our sins. Deixaste a tua glória, Jesus, You left your glory, Jesus, para dar a vida por cada um de nós pecadores. to give your life for each one of us sinners. Por isso tomamos o pão e trazemos à memória o que fizeste por nós. And so we take the bread and we bring to mind what you've done for us. E te damos graças e louvores por tudo o que fizeste. And we thank you and we praise you for all that you've done. Recebe a nossa gratidão, Pai.
Receive our gratitude, Father. Tomemos todos o pão. Let us all take the bread. Obrigado pelo cálice, Thank you for this cup, símbolo do teu sangue que foi vertido e derramado no Calvário, symbol of your blood that was shed on Calvary, que cobre os nossos pecados e as nossas misérias, that covers our sins, de forma que quando o Deus Santo olha para nós, in a way that when the Holy God looks at us, vê-nos lavados pelo sangue do Cordeiro. he sees us washed by the blood of the Lamb. Obrigado por tão grande amor Thank you for this great love. e obrigado pela vida dos meus irmãos, Thank you for the lives of my brothers, que estamos unidos por causa do sangue de Cristo, that we are united because of the blood of Christ, que nos faz um só makes us one corpo em Cristo. one body in Christ. Obrigado pela cruz. Thank you for the cross. Recebe a nossa gratidão. Receive our gratitude. Tomemos todos o cálice. Let us all take the cup. Amém. Amém. Obrigado, Bruno, mais uma vez. Thank you, Bruno, once again. Somos vizinhos, mas ainda não estamos ao lado um do outro. We are neighbors, but we are not yet beside each other. Quero dizer aos irmãos que temos muitas saudades vossas. I want to tell everybody we miss you very much. E queremos, com a graça de Deus, no próximo domingo já estar a fazer o culto apenas a equipa a partir da igreja. And we hope that next week, just the team will be able to do the service from the church. Não venha ao culto. Do not come to service. Tem que acompanhar em casa. You have to follow from home. Mas o grupo das 10 pessoas permitido por lei, iremos estar na igreja para podermos ter também um louvor. But the group of the 10 people that are allowed to be there will be there so that we can at least have worship as well. Então contamos convosco aí online. And so we're counting on you following along online. E por favor, mais uma vez, irmão, precisamos da sua oferta e da generosidade de todos. And again, we still need everyone to be generous with your offerings. Para que a igreja possa ter o suficiente para fazer face às suas responsabilidades. So that the church can continue to keep up with its responsibilities. Seja fiel a Deus e fiel aos seus irmãos também. Be faithful to God and faithful to your brothers and sisters as well. Pode dar o seu donativo através do website da igreja. Make your donation through the church's website. novasdealegria.ca. novasdealegria.ca. Pode enviar um e-transfer que está no slide aí no ecrã. You can make an e-transfer that is on the slide on the screen here. E pode também enviar um cheque para a morada da igreja que está também no ecrã. And you can also send a check to the church's address, which is also here on the screen. Em nome da Igreja Novas de Alegria. The name of the Novas de Alegria Church. Por favor, não envie um cheque sem que diga o nome da igreja. Please don't send a check without the church's name on it. E nós agradecemos a vossa fidelidade e o vosso amor. And we thank you for your love and faithfulness. Que Deus continue a abençoar, a guardar a vida de cada um dos irmãos. That God continues to bless the lives of all of you. E que o amor de Deus, and that God's love, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, the grace of our Lord Jesus Christ, a comunhão do Espírito Santo, the communion of the Holy Spirit, seja com todos vós. May it be with all of you. Tenham bom dia, bom domingo. Have a great day, great Sunday. E até domingo que vem, se Deus quiser. And we'll see you next Sunday, God willing. Obrigado. Thank you.